Estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia. Começando a semana sempre com um bate-papo super gostoso. Semana promete, hein? Hoje é só segunda-feira, dia que você já percebeu que o Mundial e você traz sempre temas relacionados às terapias integrativas e etc e tal. Tudo que cabe, né, às terapias integrativas, complementares. Então, a gente fala de saúde, de psicologia, num balaio só, não é? E eu estou recebendo hoje, para esse nosso bate-papo, nós vamos falar hoje de programação neurolinguística. É um dos temas mais essenciais quando a gente fala dessas terapias, porque eu acho que abriu muito entendimento, muita compreensão. Estou recebendo aqui hoje uma Master Trainer em PNL, a Rosemary Quionha. Muito bem-vinda, Rose. Boa tarde, que felicidade imensa, gratidão profunda por esse privilégio de estar aqui, né? Obrigada, viu? Foi assim uma emoção, porque toda a minha trajetória começou com vocês, né? O quanto que a rádio leva de sabedoria e de transformação para todo mundo. Então é uma honra estar aqui. É uma honra te receber. E a gente fica bastante feliz de saber que nesses 30 anos, né, de Vibe Mundial FM, a gente pôde colaborar com muita gente como você, Rose. Sim, que muito. você passou a conhecer muitas técnicas, foi atrás, tem que arregaçar as mangas, tem que ir à luta para ser um profissional como você é hoje. Sim. Muito bem-vinda por estar aqui hoje para Gratidão. falar de PNL. Então, como eu já falei, ela é Master e Trainer em Programação Neurolinguística, a famosa PNL. Ela é coach e consteladora familiar e organizacional. Lógico, quando a gente fala destas técnicas, né, a gente está falando também de muitas outras que estão por trás, né? Sim. Que a formação, a gente pode falar de hipnose. Sim, elas se comunicam, né? A linguagem do corpo, eu trago também a parte da aromaterapia. Mas quando a gente fala da programação neurolinguística, a gente percebe que tem muitas coisas que já vêm dali. Às vezes só não foi dado um nome, né? Porque o que é essa programação neurolinguística, né? Esse nome. A nossa mente, ela tem uma estrutura. A forma com que a gente lida com o mundo, com as experiências, ficam gravados na nossa mente como se fosse um programinha de celular. Você aperta o botãozinho, ele dispara sempre os mesmos comportamentos, né? E aí, dentro da programação neurolinguística, o Richard Bandler e o John Grinder descobriram que tinham, assim, terapeutas incríveis, que conseguiam resultados rápidos. E outros não. Eles falaram, mas como? Né? E aí eles começaram com uma receitinha de bolo, começaram a identificar o que eles faziam e como eles faziam. E daí eles trouxeram pra gente um monte de técnica que ajuda nessa transformação. Identificar qual é o problema, né? Qual é o trauma, qual é a fobia e ajudar a mudar. Porque foi programado, ninguém nasce com depressão, ninguém nasce com timidez, ninguém nasce com fobia. A gente aprende em algum momento, programa em algum momento. E aí é possível reverter isso, desprogramar isso. E a gente aprende em algum momento durante a vida. Sim. Independente sim. da idade. Independente. Geralmente, os maiores traumas, ele tá na infância. Mas independente da idade. Porque como que os programas se fazem, né? Como que os traumas se instalam? Ou por repetição, né? Às vezes a criança tá ali e aí ela sempre tá ouvindo alguém falando, você é burro, você não serve para nada, você é atrapalhado. De tanto a criança ouvir aquilo, ele acaba acreditando naquilo. E aí ele direciona a vida dele para aquilo, né? Criou um trauma. Ou às vezes em segundos. Poxa, eu tô dirigindo tranquilo, de repente vejo um acidente, eu passo por um acidente. Em segundo, a mente captou aquilo como perigoso. E aí a próxima vez que você vá entrar em contato com o carro, ela te tira a habilidade. Você começa a tremer, você começa a bater o coração forte, você fica com medo, porque registrou como perigo. Então, olha que louco, em segundos, a nossa mente é poderosíssima. Sim. E aí, ao mesmo tempo que acontece isso com os traumas, a gente consegue reverter também. Então, assim, por isso que eu sou apaixonada, né? Independente da dor que esteja carregando, independente do trauma que você esteja carregando, é possível reverter. E que bom que é possível. Que bom. Porque senão quem tem medo de dirigir sempre vai ficar com medo de dirigir. E a gente já tem provas de que a gente consegue resolver questões como essa. Sim, já Os trabalhei medos, com muitas pessoas já passaram por mim com medo de dirigir e depois, trazer a liberdade. Não é? Porque traz essa liberdade, né? E quando que eu
percebo que eu preciso buscar a neurolinguística, ou eu marco, falo assim, não, eu vou lá, eu vou testar essa... Muita gente é assim, né? Eu vou lá testar essa tal neurolinguística. Aí chega lá, eu começo a falar de acordo com as perguntas que vocês fazem, e vocês chegam em questões que eu nunca imaginei na minha vida. Sim. Eu gosto de partir sempre de um ponto do que você quer melhorar. O que está acontecendo que não está legal na tua vida, um trauma, alguma coisa que você está querendo realizar e não está conseguindo. E aí a gente vem para a sessão, né? Então é sempre um processo. Como que funciona? Geralmente de 6 a 10 sessões, onde a gente vai primeiro identificar qual é a mudança que você quer. O que eu gosto da PNL é que ela é direcionada mesmo para o resultado. Tá. Rose, eu sou tímido, eu quero ser mais expansivo. Eu estou numa situação de depressão e eu quero sair. Eu estou querendo mudar de emprego. Eu estou querendo sair de um vício. Qualquer comportamento que queira é possível mudar. E aí a gente vai identificar na primeira sessão qual é o problema. Eu vou identificar quais são os comportamentos limitantes que tem hoje, para a gente poder depois comparar com os resultados. E aí dentro desse processo a gente vai identificar e com as técnicas voltar no passado para poder identificar aonde se instalou aquele trauma, aquele medo, o que impede a pessoa de fazer aquela mudança. Que normalmente é na vida familiar? Geralmente sim, mas escolar assim, também, né? Escolar também. Então chega na vida escolar, geralmente chega na barriga da mãe, né? Para quem acredita, claro, às vezes chega em vidas passadas. Então assim, o ser humano ele é complexo e lindo, ele é maravilhoso. Não tem uma regra, né? Mas cada sessão, cada pessoa é única. E aí essa é a beleza da PNL também, que a gente acolhe, não tem certo, não tem errado. Não importa o que aconteceu, não importa qual foi a história, a gente acolhe, a pessoa quer mudar. E aí, através das técnicas, a gente identifica aonde eu vou usar. A PNL, a hipnose ajuda muito, porque a hipnose ela também faz parte, né? O Milton Erickson, um grande hipnoterapeuta da época, ele que foi também modelado. Então, foi dentro de uma programação, dentro de uma formação, você aprende isso. E aí você consegue voltar no passado. Para nossa mente não existe o que é real do que é imaginário. Por isso que quando a gente assiste um filme, a gente chora, a gente ri, fica com raiva. Tem gente que quer bater nos artistas, não é? Então, quando a gente vai para a terapia, quando você volta para o passado, dentro da técnica, você vivenciando aquela dor, a gente consegue te ajudar a ressignificar aquilo. Aprender a lidar com aquilo. E aí, a hora que você muda, você amplia a tua visão, aí vem uma nova consciência. Existem técnicas básicas que vocês têm que aplicar de qualquer forma ou de acordo com a situação ali no momento, você direciona para uma técnica A ou B? É de acordo com o momento. A gente tem um leque de técnicas, então eu tenho técnicas para lidar com fobias, por exemplo. Eu tenho técnicas para instalar um novo comportamento. Eu tenho técnicas para ajudar a ressignificar uma dor do passado. Então, tudo é de acordo com o que aquela pessoa está precisando naquele momento. E cura, né? Cura. Cura. E cura também a alma, né? Tudo. Não cura só a personalidade, o físico, né? Cura a alma. Cura. E o que é bonito é que, assim, estamos todos conectados, porque eu trabalho com a constelação também, então tem um sistema. Quando a pessoa muda, o sistema todo muda, a família toda muda. São lindos os retornos que eu tenho, né, em relação, às vezes, a pessoa acabou de fazer uma sessão comigo em relação a uma mãe, um amigo, alguém que ela não fala há muito tempo, que ela estava brigada. Ela terminou de fazer a sessão. Eu tenho vários casos que ela me manda depois. Rose, na hora da sessão, essa pessoa me mandou uma mensagem. Olha, a sincronicidade, né? Sincronicidade. Porque a gente sabe que não tem tempo nem espaço, né? Só de pensar você já se conecta. Então, assim, quando a pessoa se cura, o sistema todo se cura. É muito bonito de ver. E olha como é rápido, né? É rápido. Um processo de 6 a 10 sessões é muito bonito. Eu falo de 6 a 10 sessões, mas de repente, numa determinada sessão lá no comecinho, consegue-se numa terapia breve resolver determinada questão, aí vai se aprimorando aquilo? Sim, porque assim, quando eu falo de 6 a 10 é porque cada ser humano é de um jeito. Sim, eu posso levar 30. Sim, e depende do tema que a pessoa traz. Então, às vezes, antes de 6 sessões, ela já resolveu aquele tema que ela trouxe. Aí eu já ou mando para a vida, falo, vai para a vida, vai ser feliz, né? Ou se tiver um novo tema, a gente continua trabalhando um novo tema, né? Mas é muito rápido.
Porque a mente aprende rapidamente. É o que a gente chama mesmo da terapia breve, É uma né? terapia breve. Então, se eu consigo assimilar aquilo imediatamente, eu vou até achar aquilo uma bobagem. Por que eu tinha medo de barata? Sim, e legal de você falar isso, porque às vezes as pessoas elas chegam com um chicotinho, brigando consigo, se culpando. Olha, eu não consigo, eu sou um fraco, eu não mereço, né? A primeira coisa que eu faço é tiro o chicote. Ninguém sofre porque quer. Ninguém fica doente porque quer. Ninguém sofre um acidente porque quer. É porque não sabe. É porque está carregando as dores do passado. Somos 5% consciente, 95% inconsciente. Então, a gente traz muita coisa lá do passado que a gente não sabe. Então, assim, a gente deixa isso de lado para poder trazer a essência, para trazer o melhor. E qualquer mudança é possível. Dá trabalho, Samira. Dá trabalho. Não estou falando assim que vai ser simples, né? Mas como dizia Einstein, insanidade é você querer ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. É verdade. E vamos combinar que é um processo de autoconhecimento gigantesco. Sim. E quando a gente toma contato com a gente, dói. Dói. Eu costumo falar que quem vem para a sessão são guerreiros. Porque eu falo assim, gente, vai abrir ferida. Vai abrir dor. Mas eu prometo que eu fecho. Só Entendi. sai a hora que estiver bem. Porque a gente precisa olhar para isso. Enquanto a gente não olha, é como se fosse um espinho lá no pé, né? E aquele espinho ali machucando, ali lembrando o tempo todo daquela dor. E você vai deixando aquele espinho te machucar. Só aumenta. Isso acontece em várias situações, né? Isso acontece em relacionamentos, isso acontece em processo de emagrecimento, Sim. ou não. Isso acontece na vida profissional. Tudo. Você vai levando, né? Tudo. Você vai levando. Você falou muito do sistema familiar. A constelação familiar, a gente pode dizer que é uma das vertentes que trabalham muito bem com a programação neurolinguística. Total. Quando a gente olha para a história da PNL, porque eles pegaram 3 grandes terapeutas da época para poder entender como eles trabalhavam, aprender e trazer para a gente. Um desses terapeutas foi Virginia Satir. E Virginia Satir, ela é considerada como a mãe das constelações familiares. Sim. Né? A Virginia Satir, quando as pessoas estavam com problemas familiares, aqueles problemas falavam assim, olha, não vai ter jeito, não vai conseguir resolver. Mandavam para ela. Então, assim, muitas das técnicas, a gente está olhando para isso. A gente está olhando para os relacionamentos, para as conexões. Quando eu quero qualquer mudança na minha vida, então vamos pensar como eu estou agora e como eu quero ser. As pessoas que estão à minha volta vão estranhar o novo eu. A nova forma que eu tô. Se eu sou tímido e de repente eu sou mais expansiva agora. Antes eu não me comunicava, agora eu me comunico. Como que eu lido com as críticas? Como é que eu lido com o que está aparecendo? Né? Com a estranheza das pessoas. Porque vai ter. Com certeza vai ter. E aí dentro do processo a gente ensina isso também. Ensina a lidar com estas habilidades também, né? Sim. A programação neurolinguística, a gente fala que é como se fosse uma arte. Porque a gente está aprendendo que cada ser humano é único. Né? Tem pessoas que são mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas. Quando eu começo a ter essa compreensão, que cada um tem a sua forma de ver, eu consigo me comunicar melhor. Eu não quero mais colocar o que eu penso, a minha verdade dentro do outro. Isso é tão importante falar num momento como o nosso, toda a diferença. Onde a gente passou por um período, né? Muita gente trancado em casa mesmo e ouvindo situações e a gente falando, isso é manipulação, isso não é, cada um fala uma coisa e ninguém sabia direito, principalmente lá no comecinho, como agir. Sim. E a gente não estou falando só de pandemia, não, eu estou falando de tudo. Sim. Sim. E aí quando a gente fala da PNL, é uma forma de você saber se comunicar, você saber como você funciona e como o outro funciona. Então quando alguém briga com você, quando alguém te xinga, sei lá, fala alguma coisa que te incomoda, por trás de toda fala, todo mundo está buscando atender uma necessidade básica. Eu não falo à toa. Ninguém fala à toa. Então, às vezes, eu estou buscando por reconhecimento, às vezes eu estou buscando por justiça, às vezes eu estou buscando por amor, mas talvez eu não saiba falar. E aí eu falo de qualquer jeito. Se o outro tem um equilíbrio emocional, ele consegue filtrar. E a PNL ajuda ele a desenvolver essa comunicação. Muito, total. Existe o rapport, né? Sim. Na PNL. E o rapport faz muito isso, mas é só corporal?
Não. Rapport a gente pode fazer de N formas. Tem Explica filme... rapidinho o que é rapport. Rapport, que eu acho rapport fantástico. Eu amo também. Rapport é sintonia, né? É você Ela deve ter feito vários rapports comigo aqui, eu não percebi. Vamos lá. Pior que entra no automático. Entra no automático, entra no automático. Mas é conexão. O rapport é conexão. Então eu posso fazer repetindo as coisas que você fala, eu posso fazer através dos gestos corporais, eu posso fazer através da respiração. Às vezes a pessoa ela se comunica, ela entra em sincronia com o mesmo ritmo que você tem de respiração, né? Então, através dos gestos, o ritmo de fala. Se uma pessoa que fala muito rápido e você vai falar com essa pessoa, fala devagar, você não conecta. Eu tenho que falar junto. Eu tenho que falar na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Então você fala rápido, então você entra na mesma vibração. E aí a gente fala do rapport, é onde a gente conecta. E aí quando primeiro a gente conecta e aí eu vou seguir você. E aí depois, na hora que eu percebo que eu estou conectado, eu consigo te conduzir para um outro lugar. E é importante saber que a PNL você pode usar tanto para o bem quanto para o mal, qualquer coisa. Então, o legal de saber tudo isso também, Sam, é que aí você sai da manipulação. Manipulação de mídia, manipulação das pessoas. E aí você começa a prestar atenção em como eles estão te manipulando, né? Numa conversa, as palavras que eu estou usando, como eu uso as palavras, eu estou dando indicações hipnóticas só em algumas palavras. Entendi. Entende? Então, assim, eu acho que PNL tinha que ser ensinado para criança desde pequenininho. Só que isso é poder. E aí, como que você lida com uma pessoa mais empoderada? Ai, ninguém quer, né? Ninguém quer. Que aí tem o ego do outro lado. É difícil você trabalhar com pessoas que são mais empoderadas e pessoas mais equilibradas. Você dá formação, né? Dou. De programação neurolinguística. Dentro dessa formação, o que entra? O que eu posso aprender? Essas técnicas pequenas e gigantescas, a gente treina, inclusive? Treina. Que nem você está sentada, eu fico sentada, a gente está se conectando. Sim. Se você levanta, se eu quiser manter essa conexão, eu levanto também. Isso é um exemplo. Às vezes você pode manter só pelo olhar. Às vezes nem necessariamente você precisa levantar também. Mas às vezes no olhar, às vezes na fala, às vezes na respiração, tá conectado junto. Tá, e o papel da família nisso tudo? Ah, do sistema, né? Não sim. da família em si. Porque tem gente que a gente sabe que às vezes nem se relaciona com a família, mas a família é parte dela. Sim, sim. Os saltos quânticos que eu dei dentro da minha família quando eu comecei a estudar tudo isso foi imenso. E isso foi você ensina no curso, que eu estava falando da formação? Isso vai na formação também? Vai, ensino tudo. Quando a gente fala da programação neurolinguística, tem 3 níveis, né? O practitioner, que é o praticante, depois tem o master e depois para quem quer dar treinamentos, né? O practitioner, ele vai de 80 a 120 horas, um bom treinamento, né? E aí você vai aprender a lidar com críticas, você vai aprender essa parte da comunicação. Tem uma parte que eu amo, que chama metamodelo, que é a parte de você poder saber que pergunta você vai fazer. Como a gente fala das terapias breves, né? A nossa fala é muito pobre. Quando a gente fala num nível muito superficial. Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, Rose, eu estou muito triste. Você não sabe ainda do que ela está falando, triste com o que aconteceu, né? Às vezes, o triste para mim é de um jeito, o triste para você é de outro jeito. E aí, se eu sei perguntar, se eu sei direcionar e entender o que eu estou buscando, eu faço a pergunta mais direcionada para entender qual é o ponto dela, o que está trazendo tristeza. E aí, através daquilo, eu uso a técnica para ajudá-la. Ao invés de eu perguntar, você está triste por quê? Eu posso formular a pergunta de uma outra forma, onde ela vai se soltar mais. Sim, sim. E aí, onde eu vou direto para o tema, eu vou direto para o que eu preciso. Geralmente, quando a gente para prestar atenção nas conversas, do dia a dia mesmo, é muito engraçado. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tô triste. E aí o outro já imagina como é o meu triste e aí continua conversando com o que ele está imaginando. E aí cada um está falando, eu estou falando sobre barco, você está falando sobre montanha, cada um está falando um tema e aí não, é como se estivesse falando uma língua diferente mesmo. Ninguém ajuda ninguém. Ninguém ajuda ninguém. Vira até uma competição de tristeza. Vira. Então assim, faz toda a diferença. Ter essa coisa. A parte do practitioner é bem legal, inclusive, para pais, né? Sim. Para aprender a lidar e questionar da forma correta os seus filhos. Sim.
Quando você pega uma criança, você chega para a criança e fala assim, né? Algo que acho que todo mundo já ouviu já um pouquinho, que é básico, mas é importante. Ai, não faz isso, não faz aquilo. A mente não entende o não. Ou não pensa no Fusca azul. Não dá, você pensou no Fusca. Então, quando eu falo não, eu preciso buscar uma referência. Para a criança, se você fala, não corre, a criança vai correr. Você tem que dizer o que você quer. Senta, para um pouco, vem aqui conversar comigo. E é isso, não só com a criança, para tudo. Né? Às vezes a pessoa chega para os atendimentos, ela fala assim, Rose, eu não quero mais trabalhar com aquilo. E com o que você gostaria de trabalhar? Poxa, nem sei. Porque a gente está acostumado a olhar para o que a gente não quer. A gente não está acostumado a olhar para o que a gente quer. E aí eu não estou dando a referência para a minha mente, que a minha mente é como se fosse um Waze. Eu não dei o caminho, eu não dei a referência para a minha mente para onde eu vou. Então isso é interessantíssimo. E olha o quanto muda a vida quando a gente entende tudo isso. E aí a gente sabe que a gente tem crenças, que a gente tem padrões, que a gente tem o nosso estilo de vida, o mapa mental, né? Que é a forma como eu sei lidar com tudo isso. E quando a gente faz um processo terapêutico nesse sentido, tudo isso acaba vindo à tona, desde que eu me expresse também, né? Tudo. E eu preciso me expressar. Sim, é importante. Porque o tempo todo eu vou estar buscando qual é o conteúdo da pessoa, qual é a história da pessoa. Uma das primeiras frases que eu digo quando começa um atendimento é: aqui é um lugar seguro. Você pode falar o que você tiver que falar. É sem julgamento. Isso que eu acho bonito da PNL. Perfeito. Sem julgamento. Não importa o que aconteceu. Porque assim, por incrível que pareça, eu trabalho com muitas situações de abuso também. De abuso sexual. E aí isso não são temas que as pessoas às vezes se sentem confortáveis de falar. Por isso é importante já esclarecer que é um lugar seguro. É um lugar seguro, né? E aí o que isso às vezes reverbera depois na vida adulta é muitas travas, né? Entendi. Então, dentro de um atendimento, a pessoa poder se sentir livre e segura para falar sobre qualquer coisa. E a gente precisa disso, né? Precisa. Porque quanto mais a gente falar, mais a gente pode ser ajudado. Sim. E fazer um curso ajuda, fazer um atendimento ajuda. Ajuda. O curso, então, é aquela coisa que, assim, eu estou sendo trabalhada dia após dia. E o atendimento, eu tenho a intimidade com o terapeuta, né? Sim. Onde eu estou num lugar seguro e eu posso falar o que eu quiser. Que em Perfeito. casa você não quer falar. Às vezes, na própria mente não quer ouvir, né? Sim. E eu preciso me comunicar. E é importante você falar com um profissional mesmo, que vai Sim. te ajudar a direcionar. Quem quiser fazer curso, ter um atendimento com a Rose, qual que é o caminho? Você está em São Sim. Paulo mesmo? Tô atendendo em São Paulo, próximo do metrô Santa Cruz. É só entrar em contato pelo WhatsApp, né? Esse número pelo 011 Código 9 11. 7407 1224. Código 11 97407 1224. Facinho, né? Facinho, Tá gostei, bem. igual desse número. Né? 24 do 12, final, né? Só inverter. Já tá ali. É Natal, né? 97407 1224. Nas Isso. redes sociais? Nas redes sociais eu tô como Rosemary Quionha, no Instagram. Rosemary com Y, tá? No Isso. final. Quionha com Q de queijo. Sim. É Quionha, isso mesmo, tá? É italiano. Italiano. E YouTube? No YouTube eu tô com um canal chamado Sabedoria de Viver. Ai, que nome bonito. Que a ideia é trazer esse sabor da vida, essa alegria de viver. Bate-papo semanal, diário, o que Eu que não tenho uma regrinha Quero de falar, vou lá e colocar. falo. É mais assim. Ah, muito bom. Deixa a vida me levar. Mas lá tem bastante assim, técnicas, tem histórias, né, tem bate-papo, tudo para ajudar a ampliar essa visão, a se colocar diferente. E você tá com um curso de formação ainda nesse mês de abril, né? Começa agora dia 30 de abril, um curso de formação para consteladores. E esse curso eu tô fazendo ele totalmente online. Ah, que legal. Então, isso que é e dá bem para fazer bacana. constelação online numa boa? Total. É claro que o que eu vou ensinar nessa formação é a constelação com os bonecos, com os representantes. Ai, que legal.
Eu trabalho muito com atendimento online, né? Quando a gente entrou nesse período diferenciado, eu tive que... As aulas que eu dou lá na Cristina Cairo, a gente teve que transferir todas para online. E foi muito bonito, porque eu senti a força. Eu já sabia a força dela no atendimento. E nas aulas foi incrível. Ai, que legal. Então, vocês já entenderam, né? Ela tem o espaço, que é Rosemary Quinhonha. Isso. Desenvolvimento Humano, Isso. que é na Santa Cruz. Na Santa Cruz. E ela também dá aula lá no Instituto Linguagem do Corpo, no Instituto Cristina Cairo. Cristina Cairo. É Beijo, isso. Cris, Luiz, turma. Obrigada, Rose. Gratidão Sucesso profunda. para você, viu? Amei Obrigada. te receber aqui Foi de uma coração e vai voltar para a gente poder trazer mais informação para os nossos ouvintes. Então, só repetindo, o WhatsApp é 97407-1224. Mundial, e você vai ficando por aqui. Gratidão Obrigada. profunda. Obrigada. Um beijo para pra todos. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem mais Mundial e você. Um grande beijo, até lá. Esse vídeo tá no YouTube, é só ver de novo. Oba! Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de